Opa, bom, e aí? Entra em contato comigo, tá? Pra você vir fazer parte da comunidade do Universo RPG, tá? Pra você fazer parte dessa maluquice, que é este projeto muito maluco. Nossa senhora, muito grande. É, Veja todos os vídeos, tá? Siga a Trajectória em todas as redes sociais, pra você não perder nenhum conteúdo, Dari que Dari. Então, ó, vamos lá. Novamente, a intenção aqui é estar continuando assuntos anteriores para dar continuidade. Eu vejo a importância de eu estar falando as coisas de maneira mais específicas, porque aí eu sinto que eu posso, né, ahn, fazer a galera da comunidade entender. É mais fácil da pessoa se identificar com uma coisa mais específica, com uma coisa mais intimista, do que algo extremamente geral, algo extremamente é, técnico, né? Que é o combate, que é a política, que é, sabe, esses nomes muito genéricos. Então, agora eu quero falar um pouco de religião, quero falar um pouco de fé, quero falar um pouco dessa coisa que muitas pessoas, eu não sou um caso, porque eu me considero alguém ateu, eu sou alguém relativamente espiritualizado, mas não nesse sentido teológico, né? Eu não acredito em um Deus, eu não acredito em uma entidade, não acredito em regras que são já que sabe, são impostas a nós como mortais, esse tipo de coisa, mas eu compreendo que isso, a maioria das pessoas ela tem algum tipo de fé e o quanto isso pode ser importante para ela. E eu incentivo. Se você tem uma fé extremamente poderosa e que te molda, e que só é por causa daquilo que é você, né? Uma frase que eu gosto de usar é que todo mundo tem o seu próprio RPG. O RPG, pra mim, ele significa esse negócio que me molda, que demonstra muito do que eu sou, que muito da maneira com que eu falo, muito dos trabalhos que eu quero fazer, muito das relações que eu faço, tudo gira em torno do RPG. E pode muito bem ter a pessoa que a vida dela gira muito em torno da religião e qual o problema, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e como você pode encaixar isso dentro do seu multiverso, dentro da sua gameplay, dentro do Omniverse, para que você, né, se sinta bem ali, você consiga ter os seus próprios pré-requisitos, consiga ser você e consiga automaticamente ser relevante dentro da história, dentro do roteiro, dentro da parada. Então vamos lá. Da mesma forma que eu, não tem como dar um exemplo que foge muito do que eu sei fazer, eu posso muito bem dar exemplos de outros players, de outros caos, mas na maioria das vezes eu faço e é muito específico, não gosto, porque ninguém teve um exemplo tão bem sucedido dentro do Omniverse RPG quanto eu. Então não tem como eu dar um exemplo melhor. Então vamos lá. Tudo que faz parte de mim, eu separo. Então vamos pensar que eu gosto muito de. Tendo em mente que tudo que muito tem relação comigo tem, de certa forma, um RPG. Então tenha em mente que todos esses exemplos que eu vou estar dando, você tem que estar conseguindo fazer o paralelo na sua cabeça com a religião. Então vamos lá. Eu sempre odiei esse negócio de sorte, dos dados e tal. E você pode muito bem. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo o quanto isso foi importante pro meu desenvolvimento dentro do jogo, pra eu ser quem eu sou. Todo esse negócio de sorte, de destino, determinismo, livre-arbítrio, é um negócio que eu penso muito. E você pode muito bem ter algo que, mesmo dentro da sua própria religião, que você não gosta, que você acha meio esquisito. E é legal que você consiga ir trabalhando esses seus pontos, esses traços da sua personalidade, esses pontos que só fazem você ser você por causa disso. É legal você ir trabalhando pontinho por pontinho de maneira individual. Isso faz muito bem. Então, uma maneira como você pode fazer isso é criando um personagem que represente aquilo. A maioria dos meus personagens, eles só são tão poderosos porque eles representam um pedaço de mim. A maioria dos recursos que acabam nascendo, cidades e culturas e magias, tudo tem de certa forma uma conexão com quem eu sou. E é por isso que é tão poderoso. Se você tá esperto,
em relação aos estágios, os pré-requisitos, é para você saber o quanto que não tem como existir um quinto estágio, um quarto, um terceiro, sem a existência do primeiro. Sem você ter uma motivação, um sentimento, algo, sabe, algo muito básico, algo muito primordial ali, muito sentimental, algo muito humano com aquilo, não tem como você chegar ao ponto extraplanar, ao ponto daquele recurso super poderoso que pode destruir cidades ou salvar cidades. Então, Uh, vamos dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é foda, né? É da binária eclipsante, que é um dos recursos, é uma das armas, é uma das magias mais poderosas da Toriquetora. E ela representa muito do que foi o início da Toriquetora, do que foi o início, tudo isso que representa o meu multiverso, tudo isso que representa a mim, que é o fato, isso também é algo da astronomia, algo que eu gosto muito, algo que meu pai sempre me fez, sempre me incentivou a estudar, ele sempre gostou de mostrar esse ponto que pô, talvez até um teste de humildade, né? Que eu sempre fui uma pessoa extremamente orgulhosa, confiante, e eu sinto que meu pai ele percebia isso desde cedo e ele, pô, deixa eu mostrar pra esse moleque que ele não é tudo isso, né? Então, eu acho que eu não vou saber exatamente, mas eu acho que é o Karnal que ele fala isso, né? É, que se alguém vai pra falar com você com certa superioridade e tal, ou você responde pra ela, você tem um tempinho. E o que isso significa, né? Que é, nós somos um serzinho pequenininho dentro de um estado ali, dentro de um país que é gigantesco, dentro de um planeta gigantesco relacionado, né? Se você for pegar de comparação com um país, e esse planetinha que é minúsculo, na verdade, se você for parar para comparar com a estrela, que sabe, dentro do nosso Sol cabe milhões e milhões de terras, e se a gente também ir afastando mais, existem estrelas longínquas que são extremamente maiores do que o nosso Sol, nosso Sol cabe milhões de vezes dentro dessa estrela, mas não, ainda cresce, porque temos galáxias que são gigantescas e que esse Sol, essa estrela que é muito maior do que o nosso Sol, cabe milhões e milhões de vezes ali, então isso ainda não é tudo, porque dentro do universo, essa galáxia cabe milhões de vezes também. E não vamos nem falar de multiverso, que é algo que sim, é bem possível. Então, vamos pensar que nós somos uma partícula dentro de um pedacinho de pedra, de um pedacinho de um planetinha minúsculo, de uma estrelinha, de um sisteminha, de uma galaxiazinha, de um universinho. Então, você se achar porque você tem um pouquinho mais de dinheiro do que os outros, algo abstrato, algo que só esse serzinho importa, é meio. Até risível, né? Você achar que você é tanto assim porque você. Nossa, como eu sou incrível dentro, né, desse planetinha ridículo perante a vastidão do espaço. Então, muito do que eu sou. Eu só sou por causa disso. E muito. Isso é só um pedacinho do que a binária eclipsante significa, né? Esse golpe que simplesmente te mostra um pedacinho da vastidão, um pedacinho do mundo cósmico. E você simplesmente não pode fazer nada contra aquilo. E na maioria das vezes também, a binária eclipsante, ela também significa algo para o seu usuário, que logo ele também vai morrer. Porque ele também é minúsculo, próximo a essa própria técnica. É uma técnica que significa a morte não só de quem é alvo, como também do usuário, porque eles são partícula, apenas, né, pedacinhos de pó. Então, é, enfim, também tem pontos com o equilíbrio e o desequilíbrio, porque binária e não uma triqueta, não é uma trinária, né? Não são três pontos, que também tem muito isso dentro da toriquetora, da triqueta, toriquetora, triqueta, enfim. Então, tenha muito isso em mente, crie as coisas em cima disso, coloque o seu coração primeiro, depois coloque o seu cérebro, os seus pensamentos, os seus músculos, o seu corpo, né, afins.
É isso. Espero que tenha sido útil. E dali.